Vocês estão? Estou muito feliz de nós estarmos nesse momento compartilhando de mais um momento de conhecimento, de troca, né? De conhecimento. Eu vou esperar um pouquinho as pessoas chegarem e aí a gente começa a nossa aula. Eu tenho muita coisa para falar com vocês, então vocês fiquem aqui até o final dessa aula, ok? Hoje eu quero iniciar essa aula de uma maneira diferente, tá? Eu quero falar com vocês, eu quero começar essa aula literalmente fazendo uma oração para que a gente consiga estar presente aqui nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Senhor Deus, diante da tua presença, da tua majestade, eu me coloco diante do Senhor, para que o teu Espírito Santo, Pai, possa estar presente nesta aula, para que eu fale as coisas que o Senhor tem colocado no meu coração, para que o Senhor transborde através de mim para essas profissionais que precisam entender o quão importante é a profissão delas e o quão importante é a ação delas na vida das pessoas. Então, Senhor, se faça presente nesse momento, que elas consigam compreender a mensagem que nós vamos passar hoje e que, acima de tudo, o conhecimento que eu vou trazer possa ser um conhecimento transformador na vida delas a partir deste momento. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida aqui e te agradeço, Senhor, por todas as pessoas que ainda vão ver essa aula. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, então qual que é essa aula, né? O nome dessa aula é Como Perder o Medo de Atender na Estética. Independente se você está começando agora ou se você já está na área há muitos anos, eu tenho certeza que você ainda tem grandes medos na sua vida. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje até o final dessa aula, tá bom? Bom, vocês já sabem, meu nome é Ângela de Sá, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional há 11 anos e eu quero contar um pouquinho do meu início na área da estética para que vocês consigam ter o meu testemunho, saber que o começo é difícil para todo mundo e não só para vocês que estão começando agora. Cada um tem uma fase diferente da vida, cada um começa de uma maneira diferente, mas as dificuldades geralmente são as mesmas para todo mundo. Bom, gente, quando eu comecei na área da estética, como não sei se vocês sabem disso, eu entrei na estética simplesmente pelo dinheiro. E eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Quando eu me formei em fisioterapia, o meu intuito não era atender na estética, era atender pacientes neurológicos. Porque eu sempre amei. Um dia eu fui no laboratório de anatomia da USP e ali eu encontrei uma peça de anatomia, né? Um cérebro. Peguei na minha mão e aquilo me encantou de uma maneira que vocês não têm ideia. E aí, aquilo ficou guardado, né, na minha cabeça. E eu queria, quando eu entrei na fisioterapia, eu achava que aquilo dali era para que eu fosse para a área da neurologia, na área da fisioterapia. Engano meu. Muitos anos depois eu me formei e fui procurar emprego nas clínicas de fisioterapia. E eu me recusei a atender pacientes da forma que eu sempre imaginei atender para ganhar tão pouco. Então eu me recusei a atender daquela maneira, onde as pessoas queriam apenas explorar da gente, que tinha, né, de mim, que tinha acabado de se formar, e muito provavelmente você também deve passar por isso. E eu tinha um casamento para fazer. Eu me formei em 2010, no final de 2010, e em outubro de 2011 o meu casamento estava marcado para acontecer. E eu estava desempregada,
porque se você não sabe, a fisioterapia, no último ano nós temos que fazer estágio, e esse estágio ele não é remunerado. Eu tive que pedir demissão, pedir para que a empresa me mandasse embora do meu serviço, para que eu pudesse continuar com a faculdade, terminar a faculdade ali. Então eu estava desempregada, o meu marido também ficou desempregado, né? E aí aconteceu N coisas e eu tive que fazer o quê? Nós pegamos a rescisão do meu marido, abrimos a empresa que eu tenho hoje, que é a Espaço Integre Corpo e Mente, com o dinheiro da rescisão, compramos uma maca e com essa maca eu fui atendendo algumas pacientes no condomínio onde meu marido morava. Então eu peguei 3 casas de pacientes para atender. Só que quando eu fui atender, eu não sabia fazer limpeza de pele, eu não sabia fazer tantos procedimentos, porque a fisioterapia, quando ela me ensinou, né, a área de dermatofuncional, ela me ensinou as patologias, ensinou a cuidar de pacientes doentes já. Então, cuidar de pacientes com vitiligo, com psoríase, queimados. Eu não tive a experiência clínica dentro do estágio da fisioterapia, então eu não sabia fazer isso. A única coisa que eu sabia fazer era a drenagem linfática e as massagens, a modeladora, a massagem relaxante. E isso, por medo, né, eu não me atrevi a fazer outros procedimentos que eu não tinha o conhecimento, eu não tinha a técnica em si. Até a teoria com relação às outras técnicas foi muito escassa na faculdade. E isso acabou me prejudicando muito. Então, por medo, né, eu só fiz mesmo a massagem nas minhas pacientes. Então, eu peguei 3 casas para atender e fui atender essas pacientes na casa delas. Então, durante todo esse ano, eu e o meu marido, ele me levava para eu atender, porque eu não dirigia. Eu tinha habilitação, mas eu não dirigia, mais uma vez por medo. E aí foi quando eu consegui, né, através das massagens. Na época, eu me recordo, 10 anos atrás, eu cobrava R$ 500 em 10 sessões de massagem. Na época eu tinha um montante mensal de R$ 2.500. Se a gente for pensar hoje, né, pelos valores, era um valor razoável. Tava me pagando muito melhor do que as outras clínicas estavam me oferecendo. Eu paguei o meu casamento. Gente, eu sempre tive o sonho de ter o meu casamento do jeito que eu sempre sonhei. Que apesar das circunstâncias, a gente conseguir realizar um sonho, mesmo trabalhando por conta própria. E quando eu digo para vocês que eu já passei por tudo que vocês estão passando, é verdade, gente. Eu já tive sonhos que eu tive que deixar para trás, eu já tive sonhos que eu consegui realizar com a estética. Confesso que muitos sonhos eu consegui realizar graças a Deus. E isso fez com que me desse o impulso para eu continuar na área da estética. Então, o que eu quero trazer para vocês com essa minha história de vida? Que nem sempre o nosso começo é fácil. Não pense em você que é fácil. Quando eu atendi durante esse 1 ano inteiro massagem, eu travei no final do ano, próximo à data do meu casamento. Eu não conseguia levantar um copo plástico para beber água. A minha tendinite ficou toda inflamada, né? Os meus tendões ficaram todos inflamados, porque eu tinha que atender aquelas pacientes. Eu tinha um casamento para realizar, eu tinha um casamento para fazer. E o que eu quero falar para vocês é que a gente atender muito não é sinal de que estamos tendo bom faturamento, certo? Então, fiquem atenta a todas as dicas que eu vou trazer aqui para vocês, porque tudo tem um ensinamento por trás disso, tá bom? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, para que vocês possam perder o medo de atender na área da estética, é que vocês precisam
estudar, tá? Sobre o que vocês vão atender. Então, se vocês querem atender com limpeza de pele, vocês precisam ter o conhecimento da limpeza de pele. Não se comprometa a fazer um trabalho que você não tem conhecimento para isso. Isso vai te dar insegurança. Isso vai fazer com que você se bloqueie na hora de fazer o atendimento. Então, primeira dica de ouro para vocês: anotem isso, tá? Nunca colocar a mão em um paciente se eu não souber a teoria sobre aquilo. E eu não vou falar sobre a prática, porque a prática ela só vai ser adquirida conforme você for atendendo todos os dias. Então eu tô falando de conhecimento. Então senta, estuda anatomia, fisiologia, os ativos, o porquê que eu tô usando isso, o porquê que isso tá acontecendo. Gente, por muitos anos, quando eu saí da faculdade, por mais que eu tenha feito fisioterapia, eu não conseguia relacionar uma coisa com a outra. Eu não conseguia entender como que eu colocava determinadas coisas e o porquê que eu colocava. Então, muitas coisas eu fazia porque a professora falou que era para fazer dessa maneira, mas eu não conseguia criar um raciocínio clínico para aquilo. E o que eu quero trazer para você é que, enquanto você não tiver um raciocínio clínico do porquê que você está fazendo aquilo e para que você está fazendo, você vai ter dificuldade. E aí você vai se tornar um robô. Você vai se tornar uma profissional que só faz o que as pessoas te orientam. E isso acaba te frustrando, porque as pessoas você vai ver aí, né, no mercado, nas redes sociais, profissionais falando sobre coisas que você nunca ouviu falar. E você não sabe por quê. E são coisas básicas que nós devemos saber. Por incrível que pareça, existem profissionais hoje em dia que não sabem quais são as camadas da pele. E eu não julgo, gente, que por muitos anos, como eu falei para vocês, a estética, ela me conquistou aos poucos. Não era algo que eu queria fazer. E eu tenho certeza que muitas de vocês aqui vão estão na estética também por conta do dinheiro. Vocês estão na estética porque a estética tá na moda. Vocês estão na estética porque a estética é uma das áreas que mais cresce no Brasil e no mundo. É a terceira área que mais cresce no Brasil. Mas o que eu quero trazer é que enquanto você não tomar a consciência de quanto você precisa aprender sobre determinados procedimentos, você vai ficar com esse bloqueio. Você precisa ter um raciocínio clínico para você colocar a mão numa paciente. Senão você vai sempre ter dificuldades, você vai sempre ter aquela pulga atrás da orelha. Nossa, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu uso esse ativo e não uso aquele? Por que esse sabonete é melhor do que aquele? Porque a gente não tem o conhecimento dessa área. E aí a gente acaba, com certeza, ficando com medo e a gente não coloca a mão na paciente porque não tem certeza do que está acontecendo, tá bom? Então, essa é a primeira dica que eu quero que vocês parem e reflitam. Eu tenho conhecimento suficiente para colocar a mão na minha paciente, conhecimento, né? Estudo mesmo para colocar a mão na minha paciente? Tenho. Então tá bom. Então a partir daqui eu vou começar o meu trabalho, eu vou começar a atender as minhas pacientes. Segundo ponto que eu quero que vocês prestem atenção. Um serviço imperfeito vai ser sempre melhor que a melhor das intenções. Quando a gente está começando na área da estética, a gente fica com medo de não entregar o melhor resultado para a paciente. Só que se você nunca colocar a mão na sua paciente, você nunca vai conseguir ter um bom resultado no seu trabalho. Você acha que quando eu comecei a atender, eu sabia fazer limpeza de pele? Eu sabia o passo a passo de como se fazia uma limpeza de pele? Quando eu fui trabalhar numa clínica, né? Quando eu fui
ser CLT de uma clínica de estética, eu fui contratada e eu deixei muito claro para a dona da clínica: olha, eu não tenho conhecimento na área da estética para realizar determinados procedimentos, como, por exemplo, limpeza de pele. E na época era o procedimento que a clínica mais realizava. Por quê? Porque ela fazia Groupon. E o que é o Groupon, gente? É aqueles pacientes que pagavam barato, certo? E que pagavam barato e queriam um serviço, que queria realizar o serviço. Então o fluxo de paciente na clínica era muito grande. E eu falei, como que eu vou atender essas pessoas se eu não sei nem por onde começa, eu não sei a ordem que é os produtos para fazer uma limpeza de pele. E aí eu fui contratada, por quê? Porque a gerente da clínica, ela me conhecia, sabia da minha capacidade, sabia o quanto que eu tinha estudado e sabia da minha integridade com relação a fazer ou não fazer. Então, fui muito clara com ela. Então, isso é uma dica também que eu dou para vocês que estão começando agora na área da estética. Seja sincera. Ninguém que está contratando uma pessoa recém-formada da faculdade espera que ela saiba de tudo. E isso é muito legal da sua parte, você falar a verdade. É muito legal que você seja sincera, porque um coração que está disposto a aprender, essa pessoa vai muito mais longe. Às vezes a gente sai da faculdade, né, com o ego elevado, com o ego insuflado. Ai, agora eu sou formada. Gente, a gente não sabe nada. Quando você vai ver, você viu que a faculdade, ela deu uma pincelada no que você precisa saber. Tudo que a faculdade te ensina é 10% de tudo que você precisa aprender sobre determinada profissão. É por isso que a gente faz a faculdade e depois a gente vai se especializar na área que a gente quer. Porque não tem como a gente saber de tudo saindo da faculdade. E as clínicas, as pessoas que contratam profissionais recém-formadas, têm que ter essa ciência. E você também tem que passar isso para elas, tá? Tenha um coração disposto a aprender. Seja humilde para falar que não sabe. Eu tenho recebido muitas mensagens, eu falo com profissionais o tempo inteiro, né, nas redes sociais. E eu percebo que tem gente que tem a humildade de falar: eu não sei. Ou, olha, isso eu não sei fazer. Porém, tem outras que nunca mandam uma mensagem, que nunca fala nada. E aí você vai olhar nas redes sociais, tá fazendo procedimentos que não tem nem embasamento científico. Porque não tem a humildade de dizer, eu não sei fazer. E aí se torna um robô na área da estética. Se torna uma pessoa que fica copiando os outros. É isso que vocês querem ser na vida de vocês, na vida profissional de vocês? Uma profissional que só sabe copiar? Uma profissional que só faz porque a outra profissional está fazendo? O meu intuito aqui com vocês é ensinar vocês a raciocinar do porquê vocês estão fazendo isso. E aí, quando vocês compreendem, o medo vai indo embora. Quando o conhecimento entra por uma porta, o medo sai pela outra. Né? Não fica, não tem como ficar, porque você vai tomando gosto, você vai pegando a mão para você realizar determinados procedimentos. Quando você começa a dirigir, seja carro, seja uma bicicleta, independente, quando você começa a fazer uma atividade motora, que é o que a gente faz na limpeza de pele, quando eu vou fazer uma atividade motora nova, o meu cérebro não está condicionado a essa função. O meu cérebro não sabe fazer, então eu vou ter mais dificuldade, eu vou demorar mais para realizar aquela determinada atividade. Aquilo vai ficar mais difícil para mim, a minha cabeça é difícil. Só que quanto mais eu faço, quanto mais eu coloco a mão na massa, mais eu consigo realizar aquela função, chegando a um ponto de eu fazer sem nem prestar atenção no que eu tô fazendo, fica automático. Quando eu comecei a fazer limpeza de pele, a minha limpeza de pele demorava 2 horas para atender um paciente. Hoje eu realizo limpeza de pele no máximo em 1 hora. Sabe? Então,
a gente tem que colocar a mão na massa, atende o marido, faz limpeza de pele no marido a cada 15 dias. A gente só não pode ficar parada. Nós só não podemos deixar o tempo passar pela falta de pessoas para atender. Olha, você tem vizinha, vai na vizinha e fala, fulana. Gente, todo mundo precisa fazer uma limpeza de pele. Todo mundo quer fazer uma massagem, todo mundo quer fazer uma drenagem. Bate na porta da vizinha, fala: oi, vizinha, tudo bem? Olha, eu sou formada nisso, eu tenho tal especialização e eu estou precisando de uma pessoa para treinar. Você quer participar? Você quer que eu faça uma limpeza de pele em você? Eu não vou te cobrar. Só para que você vá pegando mão para fazer o determinado procedimento. Entendeu? Então, assim, gente, tenha a certeza de que a prática leva à perfeição. Vocês nunca serão boas se vocês não começarem a realizar o procedimento. Hoje eu posso bater a mão no meu peito e falar que a minha limpeza de pele é perfeita. E falar que a minha limpeza de pele é a melhor que eu conheço. Porém, quando eu comecei, não era assim. Eu já acabei de contar para vocês. Sabe o que eu fazia? Eu pegava os post-its. Sabe post-it? Eu pegava os produtos, colocava aqueles post-itzinhos pequenininhos assim, ó, e colocava sabonete, é o número 1. Esfoliante é o número 2. Tônico é o número... E aí eu ia colocando assim. O paciente não precisa ver que você está fazendo isso. O paciente só... Quando ele deita na maca, ele está ali disposto a receber o que você tem para entregar. Então você pode fazer essas táticas, sabe? Criar essas linhas de raciocínio para que você consiga. Pensa, vamos voltar no carro de novo? Quando você está dirigindo um carro, no começo, você tem que pensar, eu tenho que dirigir, eu tenho que olhar os retrovisores, eu tenho que passar a marcha e eu ainda tenho que lidar com os pedais. Gente, é muita coisa, a cabeça pira. Com a limpeza de pele é a mesma coisa. Eu preciso saber quais são os produtos, eu preciso fazer a extração, eu preciso higienizar. Eu começo por onde? Um de cada vez, né? Então, você primeiro organiza os produtos na sua bancada na ordem que você vai usar. Então, não consegue? Pega um marca-texto, coloca embaixo a numeração. O paciente não precisa saber o que você está fazendo, por que tem um número ali. Essas coisas a gente não precisa falar para o paciente. A gente tem que ser sincera? Tem, mas a gente precisa também ter a nossa sabedoria para lidar com determinadas situações. E aí, quando chega na hora de fazer a extração, que é o grande medo da maioria das pessoas, elas travam. Eu não consigo apertar, o cravo não sai, eu não sei tirar o milho. Gente, se você não conseguir, se você não colocar a mão, se você não fizer, se você não ir lá e dar a cara para bater, você nunca vai conseguir. Não pense vocês que é fácil tirar um cravo. A gente olha assim, né, as profissionais fazendo, nossa, parece ser a coisa mais fácil do mundo. Não é fácil tirar cravo, não é fácil remover uma espinha. Se fosse, não teria tantos pacientes reclamando que faz uma limpeza de pele e a pele fica pior. E a pele fica com mais espinha, porque a profissional não sabe tirar. Só que tá tudo bem. Enquanto você não conseguir pegar a mão para aquilo, você não vai conseguir realmente fazer uma limpeza de pele perfeita. E é por isso que você tem que ser sincera. Por isso que eu sempre falo: atenda papagaio, cachorro, pai, mãe, filho, vizinho, para você ir pegando a mão. Eu fazia isso. Eu tenho 2 irmãs, então eu atendia as minhas irmãs, eu atendia o meu pai, que nunca tinha feito uma limpeza de pele na vida. Eu pegava meu pai para fazer, eu pegava meu marido para fazer limpeza de pele no começo, porque a gente tem que ter mão e a gente não pode ter medo de começar. O medo só nos bloqueia, sabe? Não temos que ter medo, tá bom? Detalhe. Quando a gente entra na área da estética, né, que a gente acabou de se formar, a gente fez a especialização, a gente acha que curso e equipamento é o que a gente tem que ter. Vamos com calma. Eu quero falar uma coisa para vocês.
Para você começar na área da estética, você não precisa ter nenhum equipamento. Ponto, tá? Para fazer limpeza de pele, zero equipamento. Massagem, zero equipamento. Eu sempre falo para as minhas seguidoras e para as minhas alunas: não vá se endividar para começar os atendimentos. Você primeiro começa os atendimentos, primeiro você monetiza para depois você comprar o que você precisa comprar. Porque senão você só vai se enfiar em dívida. Eu vejo alunas minhas falando assim, né, quando elas entram dentro do curso, elas falam assim: doutora, eu me enfiei num monte de dívida, eu tenho um monte de boleto para pagar, eu comprei um monte de máscara, eu comprei vários kits de limpeza de pele, de produtos para fazer determinados procedimentos, eu tenho caneta de microagulhamento. Gente, nunca colocou a mão numa paciente. Então vocês só vão adquirindo dívidas e vocês depois entram num buraco sem fundo. E aí, claro, a estética vai desmotivar. Você vai entrar numa depressão, porque você fala: isso não é para mim. Quando, na verdade, se você parar e só comprar o básico. Fala uma coisa para mim. Você sabia que drenagem linfática, por exemplo, gente, não é isso que eu ensino, né? Não é minha área. Mas você sabia que drenagem linfática você não precisa de nenhum creme para fazer? E você já consegue começar a faturar hoje em dia uma drenagem linfática bem feita, ninguém cobra menos que R$ 150 para fazer. E aí as pessoas, as profissionais estão reclamando que não tem paciente para atender, porque estão endividadas, estão com um monte de boleto para pagar, cartão de crédito para pagar e não conseguem nem fazer nada pegando o dinheiro da própria família. E eu falo isso porque eu já fiz isso também. Por muito tempo eu peguei o dinheiro que entrava, a renda que entrava na minha renda familiar e investi dentro do meu negócio. Isso é um erro absurdo que a gente faz, tá? E talvez em uma outra oportunidade eu venha conversar com vocês sobre isso. Mas a gente tem que começar com o que a gente tem. O que eu tenho é o que vai me fazer monetizar. E quando eu for trabalhando, guardando, poupando, eu vou comprando as minhas coisas para conseguir crescer, para conseguir reinvestir, para conseguir fazer as coisas. Conseguiram entender? Ficou claro para vocês esse ponto? Por que que eu tenho medo? Nossa, eu tô cheia de boleto, eu tô cheia de cartão e eu não tenho uma paciente. O medo ele só vai aumentando, 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 chega num ponto que você bloqueia e você não vai para lugar nenhum, porque você não consegue sair daquele furacão, você não consegue sair daquele turbilhão em que você mesma se enfiou. Eu quero conversar com vocês um ponto também muito importante. A autorresponsabilidade, tá? Eu percebo que a grande maioria das profissionais, e eu tô falando isso de muitas profissionais que eu conheço da área da estética, com quem eu venho lidando já fazem 2 anos, né? Lidando com profissionais diretamente. Isso é um erro do ser humano, tá? Não vou nem falar que é só da área da estética, mas eu tô trazendo para a estética porque é o convívio que eu tenho mais. As pessoas não se responsabilizam pelas situações em que elas se encontram. Se você está numa situação difícil, de quem é a responsabilidade, de quem é a autonomia de sair dessa situação difícil que você se encontra? Só sua. Ninguém pode te ajudar se você não quiser ajuda. Às vezes eu recebo pessoas falando: eu tô quase entrando em depressão, porque eu não tô conseguindo, né, fazer com que as coisas aconteçam. Gente, enquanto a gente não se autorresponsabilizar pelas coisas, enquanto a gente não tomar posse do que realmente nós queremos para nossa vida, ninguém vai fazer isso por a gente. Enquanto você não acordar e for atrás do seu sonho, for atrás para realizar o que você quer, ninguém vai fazer isso por você. Então esquece timidez, esquece que as pessoas estão do outro lado te julgando. Vocês acham que eu não recebo julgamento? Vocês acham que as pessoas não viram para mim e falar: nossa, a doutora agora virou blogueira.
Só que as pessoas não sabem, elas não sabem o que Deus me deu como propósito de vida. Elas não sabem qual é a minha missão aqui com vocês. Eu sei a minha missão. Eu sei pelo que eu tenho acordado todos os dias, pelo que eu tenho rezado, pelo que eu tenho pedido, pelo que eu tenho implorado para Deus me dar discernimento, sabedoria, para que eu consiga trazer cada vez mais conhecimento para vocês, me baseando no que eu acredito, no que Deus colocou dentro do meu coração. Para mim, fazer com que uma profissional da área da estética entenda a importância dela dentro de uma comunidade que é salvar vidas através da estética, isso já faz com que eu consiga deitar a minha cabeça no meu travesseiro e dormir tranquila. Se eu conseguir realizar isso, é só uma vida que eu preciso transformar. E nisso eu vou devagarzinho. E é esse o seu pensamento quando você atender uma pessoa. Eu vou transformar a vida dessa pessoa. Todas as pessoas que deitarem na minha maca serão transformadas de alguma maneira. Eu vou levar o meu conhecimento. Eu vou fazer com que essa pessoa se sinta melhor. Isso já te dá ânimo para você atender. É ou não é muito mais incrível quando você tem um propósito por trás do seu tratamento? É ou não é muito mais interessante e satisfatório quando você escuta de uma paciente: obrigada. Foi você que me ajudou a continuar tendo saúde. Gente, para de pensar na estética como um tratamento de beleza. Para com isso. Pensem na estética como a profissão que vai salvar vidas. A estética tem tudo para ser a profissão que vai salvar mais vidas na Terra. E eu vou dizer para vocês o porquê. Porque as pessoas estão cada vez mais doentes. E a doença começa de dentro para fora. Só que elas não têm esse conhecimento, essa sabedoria, e elas vão procurar o quê? Elas vão procurar profissionais da área da estética para se embelezar, para se olhar no espelho e enxergar algo que elas precisam olhar para dentro. Pacientes que estão obesas, pacientes que vão procurar tratamento para celulite, para estria, para flacidez, para acne. O que essas pacientes têm em comum? Uma doença de base instalada. E o que elas estão procurando? Colocar um biquíni, passar uma maquiagem ou não passar uma maquiagem, porque ficam na dependência da maquiagem o tempo inteiro. Gente, parem de se menosprezar. Olhe para vocês e entenda que a área da estética é a única área que tem a capacidade de salvar vidas, mais até do que os próprios médicos. Eu falo isso sempre para vocês. Eu sempre bato nessa mesma tecla. A nossa profissão é mais importante que a dos médicos, porque ninguém que ainda não tem sinais de doença vai procurar um médico. Eles vão procurar a estética. Só que a gente sabe que uma paciente que tem acne, que tem celulite, que tem uma flacidez muito grande instalada, tá doente. Por mais que isso não apareça nos exames clínicos dela. Daqui 2 anos, 3 anos, isso vai se tornar uma doença de base. E olha o quão grande é a tua profissão para você ficar se bloqueando por causa de medo. Será que realmente você sabe a importância que você tem na vida das pessoas? Será que realmente você sabe o que é o seu propósito de vida? Para que Deus chamou você para fazer essa profissão? Eu tenho certeza que você não sabe. Se você não tomou consciência ainda de tudo isso que eu tô falando para vocês, vocês não sabem o quão grande é a profissão de vocês, o quão importante é a nossa profissão para a vida das pessoas. Tomem consciência disso, tá? Vamos lá. 4º passo para vocês perderem o medo.
Façam parcerias. Que tipo de parcerias? Pode ser parceria com o comércio local onde você atende. Pode ser parceria com uma colega que tem um salão de beleza e você só precisa de uma maca para ir lá atender. Pode ser parceria com pessoas que você ali, uma parceria muito legal, por exemplo, eu quero começar a atender. Eu não sei como, então olha, eu vou nessa loja, que é uma loja de roupa feminina. E aí eu vou falar para ela, olha, se você indicar o meu trabalho ou deixar que eu exponha o meu serviço aqui dentro, eu te dou 10% em cima de tudo que a gente conseguir aqui. Ou eu te dou um determinado tratamento, ou então as suas clientes vão ter um desconto a mais no meu serviço. Então, tudo isso, gente, é algo que a gente pode pensar e colocar em prática para a gente começar os nossos atendimentos, para a gente perder o medo. É muito mais fácil eu pensar em fazer uma parceria do que abrir as portas de um lugar e ficar esperando que as pessoas me conheçam. Eu tive clínica por 7 anos. Por incrível que pareça, tinha pessoas no bairro que eu ficava que não sabia que a clínica existia. O erro é de quem? O erro era meu, porque eu não fui divulgar, porque eu não fiz um bom trabalho de divulgação. Esperava que as coisas caíssem do céu. Então, vocês entendem que o que eu tô trazendo para vocês é tudo o que eu já vivi? Eu anotei uma frase aqui que eu acho que vai casar muito bem nesse exato momento. Que ele diz o seguinte: isso eu aprendi com o meu pai desde que eu era pequenininha e com a minha mãe. Ela falava o seguinte: aprender com os erros dos outros dói menos e me economiza tempo de vida e dinheiro. Quando vocês param para me escutar aqui e eu trago as minhas experiências para vocês e vocês colocam em prática, porque eu passei pelo problema, eu hoje sei qual é a solução para aquilo, eu sei resolver e eu tô te trazendo a solução, certo? Então, se você coloca em prática, você vai ver que você vai ter muito menos dificuldade para começar. Você vai ver que você vai conseguir fazer aquilo acontecer de uma maneira mais rápida. Vai ser fácil? Claro que não, porque cada pessoa tem um manejo diferente em determinadas situações. Porém, se você colocar em prática, se você tirar o medo da timidez, tirar o medo de dar a cara a tapa, você vai ver que você vai economizar muito dinheiro e muito tempo. O nosso tempo é o bem mais precioso que nós temos. Então nós temos que economizar ele de toda maneira possível, tá? Quinta dica, gente. Não se compare com outras profissionais que estão no mercado da estética há mais tempo que você. Não queira se comparar, por exemplo, comigo que estou fazendo limpeza de pele há 10 anos. Eu coloco a mão na massa praticamente, hoje não mais, né, todos os dias, mas durante muitos anos eu fazia, era o procedimento que eu mais realizava durante o dia. Então você que está começando agora, você quer se comparar com uma profissional que está no mercado há muito tempo? E você que está no mercado há muito tempo, que faz outros procedimentos, você quer se comparar com uma profissional que estava ali só fazendo limpeza de pele? Não tem como ter essa comparação. Sabe? São conhecimentos, são técnicas, são práticas diferentes. Então, fecha os seus olhos para o que está ao seu redor com relação a outros profissionais, com relação a... Nossa, fulana faz assim, eu faço assim. Será que o que ela tá fazendo tá certo? Será que o que eu tô fazendo tô errada? E como que eu sei que o que eu tô fazendo tá certo e o que ela tá fazendo tá errado? Quando eu sento e vou estudar. Lembra a nossa primeira dica? Quando eu sento e estudo, eu consigo discernir o que é certo e o que é errado. O que aquela profissional tá fazendo de certo, que se ela estiver fazendo certo, eu posso ver para fazer igual ou melhor do que ela, ou não, ela tá fazendo errado e eu não vou fazer igual o que ela tá fazendo, eu vou continuar, eu vou me manter aqui. Quando sua paciente chegar para você e perguntar para você, olha, você faz determinado procedimento,
Você vai falar, não, não faço. E você vai ter uma justificativa. Não faço porque, primeiro, não tem embasamento científico, porque eu não acredito nessa técnica, porque esse outro procedimento que eu realizo é tão bom quanto, e eu tenho como provar para você tudo que eu tô te falando aqui. Acabou, gente. Você ganhou a paciente da vizinha. Você ganhou a paciente da concorrência. É saber o que está fazendo. É ter o conhecimento para entregar para as nossas pacientes, tá? Sexto, tenha um passo a passo a ser seguido. Se você ficar querendo fazer tudo de uma vez, não saber por onde começar, não sentar o bumbum na cadeira e traçar um plano estratégico, você vai ficar cada vez mais perdida e o seu medo só vai aumentar. Então, cria um plano estratégico. Não tenho conhecimento? Não, vou adquirir. Não tenho produto adequado para fazer determinado procedimento? Vou realizar qual procedimento que eu posso para monetizar e comprar isso. Consegui? Ok, já posso passar para o próximo nível. Então, você ter um passo a passo, você ter tudo organizado, fica muito mais fácil. É o que eu falo para as minhas alunas. Vocês estão pegando as coisas mastigadas, um passo a passo que eu criei para que vocês tenham economia de tempo. Sabe? Isso faz a diferença. E você pode fazer isso sozinha também. Olha aqui, eu tô te dando um monte de dicas que vai fazer com que você consiga perder o medo e colocar a mão na massa, tá? E começar a atender as suas pacientes e começar a monetizar com isso. Certo? Então vamos lá. O que mais que eu quero trazer aqui para vocês? Detalhe. Eu já falei do propósito, né? Que quando a gente tem que ter um propósito pelo que a gente está trabalhando, pelo que eu tô acordando, qual é a minha missão de vida aqui nessa terra, o que eu vim fazer aqui. Você já deve ter percebido que eu vou sim falar de Deus, que eu vou sim trazer Ele sempre para as minhas aulas, para o meu conhecimento, para dentro do meu curso, para dentro da minha vida. Então, se você atender uma paciente de qualquer jeito, se você não se importar com o resultado que você quer entregar para as pessoas, se você não souber pelo que você está trabalhando, qualquer coisa serve. E você só vai conseguir entregar um bom resultado para as tuas pacientes quando você souber aonde você quer chegar. Ninguém fica grande do dia para a noite. Ninguém sai de uma faculdade recebendo 10 mil reais por mês. Isso é um processo. É uma limpeza de pele hoje, é uma massagem depois, é uma limpeza de pele daqui a 15 dias. Isso é o começo. Não pense em você que quando eu comecei eu atendia muito. Eu contei para vocês, eu comecei fazendo massagem, eu tinha 5 pacientes. Porque Deus me ajudou, porque eu precisava pagar um casamento. Mas vocês acham que as pessoas têm 5 pacientes assim do dia para a noite? Não, gente. E é por isso que eu digo, coloca a sua vida na mão de Deus, que Ele vai te direcionar o caminho que você tem que percorrer, o trajeto que você tem que seguir. Hoje, para eu fazer essa aula com vocês, eu parei, eu fui pedir discernimento para Deus. Eu falei, Senhor, que o que eu fale para essas profissionais seja algo que o Senhor quer que eu fale, seja algo que elas vão se transformar ao escutar o que eu estou falando. Eu não quero que elas se comparem, eu não quero que elas se sintam diminuídas, muito pelo contrário. O que eu e Deus quer para a sua vida é que você seja uma profissional de excelência. Quer que você tenha vida e tenha vida em abundância. Mas o processo é fácil? Lógico que não, gente. O processo é difícil, é doloroso. Só que as pessoas não querem passar pelo processo, elas querem pular etapas. E o pular etapa, quando eu pulo a etapa,
eu tô deixando o conhecimento para trás. As duas coisas não andam junto. Sabe? Se você quer ir mais rápido, vá com alguém. Tenha pessoas que vá te direcionar pelo caminho que você quer seguir. Então não escute todo mundo. Dica de ouro agora, assim, pra gente finalizar essa aula, tá? Exclua todas as pessoas que não agregam valor nas suas redes sociais. Porque hoje eu sei que vocês seguem um monte de gente, um monte de profissionais que inventam isso, que inventam aquilo, que não tem embasamento científico, e vocês perdem um bom tempo de vocês nas redes sociais. E aquilo fica passando e vocês ficam olhando, fulana tá mostrando vídeo de que tá fazendo determinado procedimento e você olha e você não tá fazendo e você se sente cada vez menos e você vai se sentindo cada vez menor, a chegar a um ponto que vocês definham. E aí o problema é o medo. Aí o problema é que eu não tenho paciente, aí o problema é a crise, o problema é a pandemia, o problema é tudo. Quando na verdade o problema somos nós, que estamos com o olhar para o lugar errado. Entenda quem você é e o que você veio fazer. Entenda quem é Deus na sua vida e o que Ele pode fazer por você. Entenda que a sua paciente não é uma peça. Ela é um ser humano que precisa de tratamento, que precisa ter um tratamento humanizado, que precisa ter você ali por completo para ela. E quarto, só faça o que você souber fazer. O que você não tem conhecimento para fazer, não se arrisque, porque uma hora ou outra você vai ter problema, tá? Vamos lá, o que mais que a gente tem para falar? Bom, gente, vai falando sobre muitas coisas. O conhecimento que eu tinha para trazer para vocês era esse. Amanhã eu vou fazer uma live com uma aluna muito querida, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês também nesse momento, porque ela também passou por dificuldades e agora, graças a Deus, ela está conseguindo sair do processo, né, desse turbilhão que é a área da estética. Ela conseguiu se reorganizar e vai trazer toda essa experiência dela para vocês. Eu vou também conversar com vocês mais um pouquinho a respeito disso. Então, eu tenho certeza que vai agregar muito valor na vida de vocês, tá bom? Meus amores, eu agradeço a presença de vocês. Eu peço que vocês compartilhem esse conhecimento com outras profissionais. Não fique com conhecimento guardado para vocês. Distribua isso, faça com que esse conhecimento chegue para mais pessoas. Não são profissionais que sabem o que estão fazendo que vai tirar a sua paciente. São profissionais que não sabem o que fazem, porque as pacientes vão nessas profissionais, vai acontecer um monte de coisas erradas e elas vão falar mal da estética, que é um grupo que você pertence. Então, quanto mais profissionais tendo conhecimento, tendo sabedoria, a nossa profissão só tem a crescer. E lembra, a sua profissão é muito mais importante até mesmo que a profissão de um médico. Nós temos a capacidade de salvar vidas. Fica com isso guardado e eu te espero amanhã para nossa live. Um grande beijo, fiquem com Deus.